Olá, muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Este que é o nosso Polêmica Espírita de número 113. Estou aqui, como de costume, muito bem acompanhado pelo nosso querido confrade e amigo Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. É só você não falar que eu sou seu protetor, tudo bem. Mas o resto é para falar. Boa noite, Arthur. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cláudio. Vamos lá. Tema hoje vai pegar fogo, né, Arthur? Com certeza, né? Você costuma trazer uns tempos aí bem aberto e dentro de um foco aí que está acontecendo no movimento. Quem entende, os que quiserem entender, entenderão, né, Arthur? Entendeu? Exatamente. É isso aí. Bola com você. Isso aí. Bem, pessoal, então agradecendo aí a presença de todos aqueles que já se encontram aqui na nossa live e também aqueles que vão assistir em outro momento, né? Bem, então vamos lá, o título do nosso estudo de hoje é Universalismo e Movimentos Cismáticos. Então vamos fazer algumas reflexões, né, acerca deste tema. E para isso vamos nos utilizar de alguns slides. Então vamos lá. Bem, inicialmente, pessoal, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente entende que é muito natural que as pessoas possuam diferentes maneiras de pensar, algo que ocorre, a gente sabe muito bem, entre outros fatores, devido ao fato de que cada um está num patamar diferente de compreensão sobre determinada questão ou assunto. No entanto, pessoal, quando um ou mais indivíduos que se dizem pertencer a uma determinada religião, ou que dizem apoiar certo conjunto de ideias de cunho filosófico, como é a doutrina espírita, por exemplo, quando essas pessoas, então, passam a discordar de alguns dos seus princípios, né, desses princípios, por exemplo, do espiritismo, ou dos seus ensinos, o que acontece? Acontece isso que nós estamos mostrando aí. Se forma aquilo que ou que se convencionou chamar de cisma. Então, segundo a definição que nós estamos aí mostrando para vocês, cisma é a separação de uma pessoa ou grupo de pessoas de uma organização, geralmente religiosa. Dissidência, por exemplo, o grande cisma do Oriente. Falta de acordo diante de um assunto. Divergência. Então, o cisma, como vocês estão vendo aí, se caracteriza por uma dissidência ou uma cisão, em que geralmente os partidários deste cisma mantêm certos princípios originais, porém eles passam concomitantemente a adotar outros que lhes pareçam melhores ou mais convenientes. Então, de maneira geral, esses indivíduos, ou esses indivíduos, né, porque como eu falei, eles podem formar grupos, eles passam a se isolar do movimento originário, adotando práticas e divulgando conceitos próprios. Então, isso por si só se caracteriza em um cisma. Sim, Paulo? Vê se você consegue colocar em modo leitura. Modo leitura, deixa eu ver aqui para melhorar. É o ícone que tem embaixo, parecendo um livrinho aberto. Ah, é verdade. Vai melhorar. Ah, é verdade. Maravilha. Isso. Perfeito. Pode tirar até esse preto aí, se você pegar nas abas aí e sair mexendo, o preto de lado some. Eu fico com medo de dar problema. O pretinho não está fazendo. Então tá. Então é isso, né? Então a gente percebe claramente isso daí, tá? Que o cisma é justamente quando ocorrem esses fatos que a gente acabou de descrever. Allan Kardec, que é o sistematizador da doutrina espírita, deixou comentários importantes sobre isso. Vamos ver aqui, ó. Né? Já estou colocando aí para vocês, ó. Onde ele, como eu falei, né, faz comentários importantes e esclarecedores acerca dos cismas
que já surgiam e viriam a surgir no movimento espírita, o que deixou evidenciado a preocupação do codificador perante esses cismas. Então vamos ler lá, né? Juntos. Aí foi feita uma pergunta, né? Uma questão que se apresenta em primeiro lugar no pensamento é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. O espiritismo deles será preservado? E aí consta o seguinte, no livro Obras Póstumas, em Constituição do Espiritismo, no capítulo dos cismas, né? No subcapítulo. Não, seguramente, porque terá, no começo, sobretudo, que lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, lentas em se harmonizarem com as ideias de outrem. Então vamos parar aqui um pouquinho. Vamos tentar interpretar isso. Ideias pessoais, isto é, são opiniões individuais. Tá? Então, por ideias pessoais, a gente pode substituir por opiniões pessoais. E aí, veja a crítica que ele faz, sempre absolutas. Quer dizer, essas pessoas apresentam opiniões pessoais como sendo o reflexo indefectível da verdade. Quer dizer, eu estou certo, aquilo ali é absoluto, não mudo e ponto final. Tenazes, quer dizer, por que tenazes? Porque eles são insistentes. E por quê? E assim, o que a gente pode perceber também, que o Kardec nos demonstra? Porque elas são lentas em se harmonizarem com as ideias de outrem. De outrem quem? Do movimento. Ou daqueles que entendem melhor a doutrina, né? Por exemplo, das ideias gerais que se faz ou que se tem acerca do espiritismo. Então, é claro que dentro do movimento espírita haverá certos pontos em que os espíritas poderão ter opiniões diferentes. Mas há alguns em que não há como ter uma opinião diferente. O espiritismo apresenta aquilo muito claro. Tanto é que, geralmente, são pontos em que nós não encontramos, né, nenhuma polêmica, nenhuma divergência. Então, geralmente, é aí, né, que a gente percebe que é um cisma, quando é um princípio aceito por todos, começa então a ser aí atacado de alguma maneira, né? Então, lentos, quer dizer, essas pessoas têm dificuldade, né? Elas são devagar em entender que aquilo, por exemplo, no caso do espiritismo, não é uma ideia espírita. E aí vem a segunda parte. E contra a ambição daqueles que querem ligar, mesmo assim, o seu nome a uma inovação qualquer. Então, é o tipo de pessoa, o tipo de indivíduo ou de grupos, né, que justamente por ter essa vaidade, essa ambição, né, de acharem que entendem mais que todo o resto, passam então a trazer essas novidades, essas inovações. No caso nosso aqui para o movimento espírita, mas isso também ocorre em outros movimentos religiosos ou filosóficos, doutrinários em geral. Então, mesmo assim, querem ligar mesmo assim, o seu nome é uma inovação qualquer, que criam novidades unicamente para poderem dizer que não pensam, não fazem como os outros. Perceberam aí, né, como é que essas pessoas pensam? Ou porque o seu amor próprio sofre por não ocupar senão uma posição secundária. É a vontade, no popular, de serem os diferentões. Não, todos os espíritos acreditam em determinada coisa. Não, eu vou querer ser o diferentão aqui. Eu vou apresentar alguma novidade, algo que ninguém faz, que ninguém entendeu daquela maneira, apenas porque a pessoa não se sente confortável em ter uma posição e ocupar uma posição secundária, isto é, que não é de destaque.
Então vamos, né? Isso nos ajuda muito, pessoal, a entender as razões, né, pelas quais determinadas situações acontecem, né? As razões pelas quais isso tudo aí acontece. Então vamos lá. Paulo, quer fazer lembrou de alguma coisa? Quer fazer algum comentário sobre isso? Você vai falando aí, cara, mas não é só essa questão de pessoas que querem se impor com as ideias delas por alguma novidade. Às vezes você, igual meu caso, por exemplo, a gente trabalha com pesquisa, você sabe disso. A gente traz uma pesquisa de um tema, prova por mais A mais B, porque a pesquisa é isso, que aquele linha de raciocínio nem está trabalhando está correta. Outros amigos também que têm conhecimento doutrinário também analisam aquela pesquisa e dão como certo. E os caras não aceitam e ficam batendo em cima do negócio eternamente, que eles querem porque querem que o pensamento deles prevaleça. Ô, cara, tem hora que, sinceramente, que dá vontade de sair mesmo, cara. Sinceramente. É verdade. Bem, então vamos lá. E aí, né, esse é um dos temas que nós já tratamos aqui várias vezes, né? E que foi realmente aquele que nós podemos considerar como o primeiro cisma do nosso movimento espírita, ainda na França. Mas antes disso, a gente pode ver claramente que o Allan Kardec, nesse comentário que a gente acabou de ver, se refere, né, às novidades oriundas de ideias pessoais, através dos quais adeptos ambiciosos, e por que não dizer, né, vaidosos e sequiosos por destaque, de maneira persistente procuram fazer prevalecer exatamente como temos observado nos últimos tempos, né? E aí que vem a questão de cabe a gente frisar que o Espiritismo se deparou inicialmente com simpatizantes de praticamente todas as religiões e filosofias. Claro, essas pessoas já traziam as suas ideias, elas já tinham as suas religiões ou as suas filosofias. Só que uns logo reconheceram que a doutrina possuía ideias, conceitos e princípios próprios. Quer dizer, princípios que são próprios, que eram próprios do Espiritismo. Então, esses perceberam logo de imediato que era impossível conciliar o Espiritismo com essas doutrinas do passado, fossem elas do Ocidente ou do Oriente. Apesar que a gente reconhece, nós espíritas reconhecemos, que haja alguns pontos em comum. A crença na reencarnação, existência de Deus, pluralidade das existências, que é a própria reencarnação, né? Enfim, alguns princípios, a mediunidade, né? A comunicabilidade dos espíritos, enfim. Só que mesmo assim, mesmo dentre esses princípios aparentemente em comum, a gente nota ainda algumas diferenças importantes. Já outros, ainda afetivamente ligados às suas antigas religiões e suas concepções, acharam que o Espiritismo não teria nada a perder, aceitando o que eles chamavam, já na época de Kardec, de contribuições dessas correntes do espiritualismo em geral, fossem elas oriundas das religiões dogmáticas tradicionais, como o catolicismo, ou das religiões orientais ou orientalistas. E aí é que a gente entra na questão do Rustem. J.B. Rustem foi o primeiro a liderar um movimento cismático com as suas ideias neodocetistas, muito semelhantes, né, Paulo, ao ideário católico. Tem algumas semelhanças lá. No entanto, se chama neodocetismo porque tem muito mais a ver com as ideias do docetismo, né, que foi uma seita que, inclusive, chegou a ser aí, receber o anátema da Igreja Católica, né? Também os apolinaristas. Em que eles acreditavam? Eles acreditavam na possibilidade de Jesus ter tido um corpo fluídico, né? Então, por isso que o rustanismo pode ser chamado também de movimento neodocetista. É um novo docetismo, é um renascimento
do docetismo e do apolinarismo. E aí, o que acontece? Tempos depois, com o desencarne de Kardec, eles, então, meio que se apossaram da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, assim como também outros espiritualistas, especialmente os teosofistas, ocultistas, esotéricos, isso tudo com a complacência do Pierre Lemarie, né? Que era muito pouco afeito a manter essa postura mais austera de Allan Kardec. Né? E aí, anos depois, no Brasil, esses adeptos do rustenismo se adiantaram, se organizaram e fundaram a Federação Espírita Brasileira, ou tiveram grande influência nessa instituição, passando então a dominar amplamente o movimento espírita com uma avalanche de obras que pouco a pouco foram minando a divulgação e o estudo das obras da codificação. Consideradas as obras da codificação por eles mesmos, superadas pela obra que eu estou mostrando para vocês aí, os 4 evangelhos, apelidada de Revelação da Revelação. Revelação da Revelação. Ou a quarta revelação, né, Paulo? Arthur, aqui no livro Nem Céu nem Inferno, de Paulo Henrique, ele vai apresentar tem um manuscrito onde Kardec faz a pergunta aos espíritos sobre o Rustem. Aí ele falou assim, aí lá no meio da resposta, então não vou ler ela toda, não, só um trechinho dela. Sim, tranquilo. Ele tem tanta confiança nas suas luzes que pensa que todos devem se curvar a ele. Fechou com aquela fala lá das obras póstumas? Bate, entendeu? Com certeza. Bate em cima. Sim. Entendeu? Perfeito. Muito bom, muito bom. Então, esse a gente pode considerar, né, o primeiro cisma do movimento espírita, né, já na França, e cujos livros principais, né, os 4 evangelhos do Rustem, que eu estou mostrando para vocês, chegaram ao Brasil mais ou menos na mesma época que os livros de Kardec. Os historiadores foram atrás dessa informação, né, que havia um livreiro, né, que estava sempre fazendo essa viagem Brasil-França, que trazia as novidades de lá, e quando ele traz os livros de Kardec, em determinado momento, né, ele acaba trazendo também os 4 evangelhos de Rustem. Encontra aqui um país muito ainda influenciado pelas ideias católicas, né, mais de 90% eram de católicos, e que viram, né, na obra de Rustem quase como uma revivescência, uma maneira de eles tentarem conciliar o espiritismo com essas ideias do catolicismo, né? Mesmo que permeadas por boa dose de docetismo e apolinarismo. Então, para quem deseja aí conhecer mais, aqui no Polêmica Espírita, né, o próprio Paulo fez diversos estudos sobre essa obra. Tá? Quem, por acaso, ainda não conhecer esse estudo ou não conhecer ainda muito bem o tema. Tá? Então, vamos continuar. E aí, né, estou mostrando aí que esse livro, que é do Luciano dos Anjos, que foi quem lutou, ele hoje se encontra desencarnado, eu inclusive o conheci pessoalmente, ele lutou até o fim, né, para atrelar todo mundo a Rustem. Então, nesse livro aí, acho muito interessante, Os Adeptos de Rustem, ele procura demonstrar, né, que todas essas figuras aí, entre eles vocês podem reconhecer muitos deles, né, alguns, a boa parte desses que a gente não consegue reconhecer muito, foram justamente ex-presidentes da FEB ou pessoas de muito destaque no movimento espírita, todas elas rustenistas. Já ali, por exemplo, Bittencourt Sampaio está aparecendo ali, o próprio Bezerra de Menezes, vocês estão vendo ali, Emanuel, que inclusive nós
mostramos para vocês que existe uma mensagem de Emmanuel no livro A Vida de Jesus, apoiando as ideias do rustenismo, né? O Humberto de Campos, que está ali no canto inferior esquerdo, enfim, certo ou errado, de qualquer forma, Luciano dos Anjos demonstra aquilo que a gente sabe que em muitos casos realmente aconteceu. Muitos vultos do espiritismo, alguns a gente até pode discutir se realmente era rustenista ou não, mas é inegável que muitos deles realmente abraçaram o Rustem, né? Então, esse livro aí, quem quiser encontrar, eu acho que em sebos, eu acho que é interessante ler, né? Embora não seja, ele defenda o rustenismo, mas a gente tem que conhecer tudo, né? Conhecer, inclusive, aquilo que a gente discorda. Tá aí uma foto da Federação Espírita Brasileira, que vocês, né, sabem bem, retirou, alguns anos atrás, do Estatuto a obrigatoriedade do estudo e divulgação das obras de Rustem. No entanto, nós aqui no Polêmica Espírita chegamos a lembrar também que muitos desses livros, né, que defendem Rustem continuam sendo vendidos pela federação, e também sabemos que muitos dos seus dirigentes continuam ainda defendendo o rustenismo, só que de uma maneira mais velada. Eles geralmente não citam o Rustem diretamente, mas, né, Paulo, eles... Eu gostaria até de saber se lá na livraria da FEB ainda tem livros de Rustem para vender. Curioso só. Parece que eles retiraram do catálogo, mas não adianta, porque tem vários livros do Bittencourt Sampaio. Os secundários, né? Que sempre fala que alguma coisa. continuam sendo vendidos. Isso a gente constatou, chegou a constatar. Então vamos lá, mais nosso slide aqui, ó. E aí vamos para aquilo que nós particularmente consideramos como um segundo cisma. E isso aconteceu, começou a ocorrer, isso nasceu lá pelos idos de 1950, quando surgem os livros do suposto médium Hercílio Mais, com ideias em oposição ao rustenismo. Então já vimos aí. Não existe coerência nem concordância, melhor dizendo, não existe concordância entre o que diz Hercílio Mais, através de um suposto espírito chamado Ramatiz, e o que consta em Rustem. Eles divergem. Então a gente já mata um aí, né? Quer dizer, não é possível que os dois estejam certos. Então, a gente já sabe que estaria errado, digamos assim, né? Se fosse dizer que um estaria certo. Então, as ideias de Hercílio Mais / Ramatiz se encontram em oposição ao rustenismo e traz a proposta de acrescentar ao espiritismo, ao movimento espírita, práticas, ensinos e conceitos do rosacrucianismo e da teosofia. A gente já mostrou isso aqui também no Polêmica Espírita, quando tratamos desse assunto. E qual é a proposta de Hercílio Mais naquela época? Era uma só, a de estabelecer o que o próprio Hercílio Mais apelidou de universalismo. Como se o espiritismo, Paulo, por si só, não fosse uma doutrina eminentemente universalista. É isso que nós vamos procurar comprovar hoje, que o espiritismo é, em essência, universalista. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, estou mostrando para vocês algumas dessas obras do Hercílio Mais, que foram reeditadas, né, pela Editora do Conhecimento, chegaram a ser editadas pela Freitas Bastos, aí saiu das mãos da Freitas Bastos, e hoje está aí nessa editora. Então, vamos entender o que é o universalismo segundo o dicionário Michelis. Universalismo pode significar tendência a universalizar uma ideia ou obra, doutrina que admite o consenso universal. Olha lá, isso lembra o que, Paulo, quando se fala em consenso universal? Lembra quem? O próprio
Kardec. É, o controle universal, né? Que ele Exato, coloca aí, controle consenso, né? universal. Concordância do Concordância, ensino, exatamente. né? Então, a doutrina que admite consenso universal como critério de verdade. Foi isso ou não foi o que Kardec fez? Né? Crença de que todos os homens serão salvos. O Espiritismo acredita, Paulo, que todos os homens serão salvos? Não, todos os homens vão evoluir, não tem ninguém vai salvar. É, mas a gente, né? Porque esse conceito de salvação é assim, um cara morreu, nós É, estamos salvos. Cara, aí me ajuda aí, né? mas a Não dá, gente né? entende salvação, né, como Evolução é exato. mérito próprio, pessoal É, e esforço, né? Esforço ao longo das exatamente. reencarnações. Isso Aí sim. diverge completamente da ideia do inferno, né? Exatamente. Exatamente. Se o espiritismo não acredita no inferno, então naturalmente ele acredita que todos, entre aspas, muitas aspas aí, serão salvos, quer dizer, à medida em que vão progredindo espiritualmente. É porque é dicionário, né? Dicionário não vai ter como se expressar da mesma maneira como que nós, mas a ideia está ali bem clara, né? Então, antes de mostrarmos aquela fotinho ali, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do universalismo. Então, é o que a gente está vendo, olha. Que o Ercílio Mais vem com essa ideia, né, do universalismo, que também a gente pode dizer, olha, foi consultar um outro dicionário, que é o dicionário Wise da língua portuguesa. Aí tem lá dizendo, ó, doutrina, que o universalismo é um substantivo masculino, isso eu não coloquei no slide, tá? Porque eu fui ver depois. E que quer dizer? Doutrina ou crença que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna em virtude da bondade de Deus. Foi outra, o Wise interpretou dessa maneira. E aí a gente pode dizer que é mais ou menos isso que ensina o Espiritismo, né? Só que o Espiritismo acrescenta ainda que nós alcançamos o mais alto estágio evolutivo através da reencarnação ou vidas sucessivas, né? Onde nos são dadas as oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento intelecto-moral. Claro que o Espiritismo ele amplia muito mais essa ideia, né? E também no Wise a gente encontra o seguinte, que o universalismo é o caráter do que é universal ou universalista, universalidade. Por quê? Porque no Espiritismo não existe acepção. Não se fala que só vai para o céu quem é espírita, não se fala que a verdade está toda no Espiritismo e que todas as outras são malignas ou que não tem nada que preste. Enfim, né? Identifica as leis de Deus como universais e não pertencentes a uma latitude do planeta. Ah, não, no Ocidente é dessa maneira, no Oriente é outra. Não existe essa bobagem de dividir o mundo em 2, 3, 4. Né? As leis de Deus são únicas e vão ser, enfim, aplicadas, digamos assim, a todos nós. Tá? Então, a gente percebe, então, que o Espiritismo, em essência, é universalista. Então, Allan Kardec, servindo-se de médiuns de praticamente todos os pontos do planeta e desconhecidos uns dos outros, atestou que os ensinos espíritas são de origem universal. Isso a gente pode constatar muito claramente. Além disso, o Espiritismo se assenta sobre fatos naturais e não admite nada do que se afaste dessas mesmas leis, como eu já adiantei, né? Imutáveis que são, como o próprio Criador, né? E para isso, Kardec se utilizou do critério de concordância universal, né? Onde ele pôde chegar, através desse critério, a um eficaz meio de aferição das mensagens que lhe chegavam. No dicionário Wise também a gente encontra o seguinte, a tendência de tornar universal uma religião, uma ideia, um sistema. É o que os espíritos nos dizem, que um dia as ideias do espiritismo se tornarão universais.
né? Não que todo mundo vai se converter ao espiritismo, mas que esses princípios vão ser entendidos por todos, né? Então, na descrição do Wise, dá essa ideia de universalismo, fazendo com que se dirija ou abranja a totalidade e não um grupo particular. E aí a gente pode comentar que o espiritismo se destina a todos, porque todos estamos submetidos às mesmas leis universais. O espiritismo não se dirige somente aos espíritas e nem defende qualquer beneplácito divino ou superioridade dos espíritas sobre os demais. Por isso que ele é universalista, no sentido verdadeiro da palavra. E uma quarta definição de universalismo consta no dicionário Wise, opinião dos que só reconhecem como autoridade o assentimento universal. Olha que interessante, exatamente o que o Espiritismo ensina, né? O universalismo é aquele cuja é da opinião daqueles que só reconhecem como autoridade o assentimento universal, quer dizer, não se assenta sobre uma única cabeça, como é no catolicismo, por exemplo, em que o Papa é a autoridade máxima. O que ele disse vira lei, né? Então, como a gente já disse e procuramos demonstrar, mesmo que rapidamente, para nosso estudo não se alongar muito, Kardec se utilizou de comunicações, né, de muitos lugares, tendo sido o único a sistematizar uma doutrina desta maneira. Então é errôneo, é errado afirmar que o espiritismo tem um viés, por exemplo, como alguns dizem, unicamente ocidental. Não. Ou que tenha privilegiado o pensamento predominante no Ocidente. Tem muita gente que vem com essa ideia que é completamente estapafúrdia. Então, não há razão para fundar qualquer movimento pretensamente ligado ao espiritismo que se auto-intitule universalista, já que a própria doutrina é, em essência, universalista. E aí é que entra, né, essa questão aí do Hercílio Mais e do Edgar Armond. Eu coloquei aí as duas biografias desses duas pessoas. Tá? A primeira biografia, que foi elaborada pelo próprio filho do Hercílio Mais, que é o Mauro Mais, e o segundo, um dos biógrafos, né? É uma biografia escrita por um dos biógrafos do Edgar Armond, onde eles claramente defendem essa ideia. Só que, ao mesmo tempo que eles defendem esse universalismo, eles propõem coisas que vão acabar se tornando motivo para um cisma, né? Porque os dois vêm com essa ideia de acrescentar ao espiritismo essas ideias do orientalismo, as práticas, as superstições, os rituais, coisa que não cabe no espiritismo, nós sabemos muito bem. Então, nas nossas pesquisas, a gente pôde observar que os idealizadores desse movimento universalista, que são Edgar Armond e Hercílio Mais, inclusive ambos ramatizistas. Claro, o médium, né, suposto médium do Ramatiz, é claro que é ramatizista, o Edgar Armond também era. E os dois eram adeptos de correntes espiritualistas orientais. E eles aí tentaram, conscientemente ou não, promover um sincretismo dessas filosofias com o espiritismo. O primeiro, o Hercílio Mais, escrevendo... aliás, o primeiro, o Edgar Armond, porque eu cito primeiro o Edgar Armond, né? Ele escreve livros do próprio punho, ele não se diz médium, e aí, então, ele publica essa obra aqui, ó, Os Exilados de Capela. Né? Que nós também já trouxemos aqui, né, Paulo, um convidado que fez esse questionamento, né? Que história é essa, né, de nós termos vindo de Capela, né? Então, foi uma live, inclusive, uma das mais vistas aqui no Polêmica Espírita. Tá? Então, o Edgar Armond escreve livros do próprio punho, como eu acabei de dizer, tendo sido o livro Exilados da Capela o que mais sucesso alcançou. Já o Hercílio Mais, atribuindo
né, ele passa a atribuir essas ideias dele a um espírito de oriental chamado Ramatiz. Né? E depois, com as pesquisas que a gente foi envidando, nós descobrimos que boa parte, né, dos livros de Hercílio Mais eram plágio, foram plagiados de obras de autores da teosofia. Tá? E ele mesmo era um ótimo escritor. Hercílio Mais, inclusive, ganhou concursos literários. Tá? E outra também coisa que nos chama a atenção e nos causa certa estranheza, porque nós nunca vimos isso na vida, né, foi que ele se intitulava um médium psicodatilógrafo. Ele dizia que recebia o espírito e datilografava. Não estou duvidando que possa existir, mas é no mínimo estranho, porque eu particularmente nunca soube de um médium que, em vez de escrever, né, de próprio punho, datilografasse. Né? Ele tendo intuição e escrever uma coisa, né? Sim. Agora o espírito bater máquina. Exatamente. Aí meio complicado. Meio complicado. No mínimo suspeito, né? No mínimo suspeito. Então, o Edgar Armond, pessoal, inclusive foi chamado, segundo o Hercílio Mais, por Ramatiz de discípulo querido. Sendo que boa parte do projeto de implantação da Aliança Espírita Evangélica, que é uma casa lá em São Paulo, assim como os trabalhos mediúnicos em si, a programação de estudos, tudo isso aí, lá da Aliança Espírita Evangélica, porque o Armond também inaugurou essa instituição, né? Tudo isso foi inspirado nos ditados constantes das obras de Hercílio Mais. Os dois eram amicíssimos. Eles não se visitaram muito, né? Porque naquela época não se tinha a facilidade de hoje, né? Um morava em São Paulo, outro morava no Paraná, mas se escreviam com grande frequência. E isso está tudo nas obras que eu acabei de apresentar aqui para vocês, né? Biográficas dessas duas pessoas. Então, essas informações, ninguém aqui está inventando nada, podem ser encontradas nesses livros, né? No Tempo do Comandante e também lá na biografia do Hercílio Mais. E aí, pessoal, vocês devem estar pensando o seguinte: poxa, mas não houve uma reação a isso? Ninguém falou nada? Falou sim. Teve gente, entre eles o Deolino Amorim, que se pronunciou em relação a tudo isso que ele estava vendo nascer dentro do movimento espírita, né? Sob o título de universalismo, né? Que foi um termo muito bonito que eles criaram, mas que era apenas uma desculpa para começar a trazer um montão de coisa de fora para dentro do movimento espírita, que foi como vocês podem ver aí, o Deolindo Amorim, que ficou preocupadíssimo com a situação, em que eram propagados Brasil afora uma série de práticas e informações que colidiam com o espiritismo e afrontavam o método kardeciano. Então aí o Deolindo Amorim lança essa preciosa obra chamada O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, e foi inicialmente publicada em 1958, justamente com o surgimento dos livros de Ramatiz. Então, pessoal, não pensem, né, que todo mundo ficou assistindo, todo mundo ficou achando que seria falta de caridade, rebater esses indivíduos. Não. Ao contrário de hoje, né, naquela época tinha gente de muita fibra, muita coragem, muito peito para discordar. Afinal de contas, não é só um lado que pode dizer as coisas e ficar por isso mesmo. As pessoas têm o direito de discordar e mostrar o porquê que elas estão discordando. E esse é um livro que quem não leu, nós sugerimos que leia, porque é muito bom. E aí o Deolino Amorim, sem combater
ferozmente nenhuma corrente ou filosofia espiritualista, como a teosofia, a Rasa Cruz e as diversas seitas de origem asiática e africana, ele ressalta eventuais coincidências de pontos filosóficos, porém ele define, separa e identifica o que é o espiritismo, mostrando a sua total independência em relação a essas outras correntes espiritualistas. Então, vamos ver o pensamento de Deolino Amorim. Vamos lá. Realmente, essa dica que o Paulo deu aqui ficou bem melhor, hein, Paulo, para apresentar, né? Muito bom. Então, vamos ver aí alguns trechos do livro O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Diz lá o Deolino Amorim: todas as doutrinas organizadas têm o seu corpo de princípios, seus postulados, sua orientação. O espiritualismo, em sua amplitude, é a matriz de muitas escolas, religiões e correntes filosóficas, mas a própria disciplina da inteligência exige que se dê a cada religião ou doutrina o seu lugar inconfundível. 2 pontos. Espiritismo é espiritismo. Teosofia é teosofia. Ecletismo é ecletismo. É melhor discernir do que confundir, pois é discernindo que se põe ordem nas ideias para procurar a verdade. Excelente, né? Vamos continuar. Muito claro. Eu sugiro que quem queira depois voltar ao vídeo e ler de novo, ou melhor, comprar o livro, realmente vai ganhar muito com isso. E aí é que vem, olha, aquilo que nós falamos anteriormente. O Espiritismo é uma doutrina universalista, e tanto quanto as doutrinas que mais o sejam. Mas é indispensável não levar a noção de universalismo ao arbítrio de acomodações inconvenientes, senão prejudiciais à clareza do espírito crítico. Repetimos que o espiritismo é universalista. Os seus problemas têm o sentido da universalidade, mas também é oportuno acentuar que o espiritismo não é uma forma de sincretismo doutrinário ou religioso, sem unidade nem consistência. Então, aquilo que nós falamos lá no canal, o espiritismo não é bagunça. Teve uma hora, Paulo, que eu me baixou alguma coisa e falei, espiritismo não é bagunça. O que estão tentando fazer muitos por aí, não todos, é um autêntico sincretismo. Né? Ao contrário, como está dizendo ali, o espiritismo tem uma unidade, essa unidade ela é consistente. E prossegue, não, absolutamente. Já se falseou muito a ideia de universalismo. Ser universalista é ter visão global do conhecimento, é estimar a universalidade dos valores espirituais acima e além de todas as configurações geográficas ou históricas, aquilo que nós adiantamos. Não existe essa de espírito oriental, espírito ocidental, não existe isso. As verdades de Deus valem para todos. Não existe uma verdade do Ocidente e uma verdade do Oriente. Né? Então, alto lá. O universalismo é uma convicção, é uma posição consciente em face da cultura humana e espiritual. Não é, portanto, a junção pura e simples de crenças, doutrinas e práticas diversas. Isso está lá no capítulo 1, a reencarnação e as escolas orientais. Paulo, deseja comentar alguma coisa? Não, mas aí interessante que ele já ficou claro e objetivo, né? E isso é que é importante, né? Que afirmou o que você falou lá no início. O espiritismo é uma doutrina universalista. O que muitas vezes a gente busca, Arthur, e é o que você fez, Sim. Expoentes, a opinião de expoentes da doutrina, né? Gente que, como diz outro, sabe mais que a gente, né? Para poder dar opinião, né? E aí, pô, né? Perfeito, perfeito. Vendo aqui alguns comentários do pessoal, mas está tranquilo. Então vamos lá, vamos prosseguir.
E aí, Paulo, nós não vamos ficar apenas no Edeolino Amorim. Já seria o suficiente. Sim. Uhum. Porém, veja, olha que interessante o que nós temos para mostrar aqui. Já estamos caminhando para o final. Vocês sabem quem é o retrato que estou mostrando aí, né? O retrato não, né? Uma pintura, uma identificação de um espírito, né? Que muitos têm em alta estima, né? Que é o André Luiz. Só que engraçado, a gente percebe que tem muitas pessoas que gostam muito do André Luiz e tem todo o direito de gostar, de apreciar os livros dele, que às vezes vêm com essas ideias meio malucas para dentro do movimento espírita. Só que elas estão equivocadas, porque nem o André Luiz defendeu essa bagunça, como eu falei, no popular, que estão tentando fazer com o movimento espírita. Olha o interessante essa mensagem do André Luiz no livro Opinião Espírita. Vamos ler, vamos lá. Muitos companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, olha que interessante, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia de práticas estranhas à simplicidade que lhes vige na base. Olha que interessante já esse início de frase. É justamente aquilo que os chamados ou autoproclamados universalistas dizem. O que eles dizem? Não, todas as religiões são boas, todas as religiões são respeitáveis, então vamos trazer essas coisas para o Espiritismo, vamos trazer essas religiões para o Espiritismo. Enquanto o André Luiz está dizendo que não. Que as tarefas espíritas, isto é, as atividades espíritas, né, não podem aceitar a enxertia de práticas estranhas à simplicidade que lhes vige na base. Né? E está dizendo ali que essas pessoas acabam lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas, supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do Espiritismo. Quer dizer, ou às vezes são adeptos que reverenciam alguma personalidade humana e acabam, então, querendo trazer essas ideias dessa personalidade para dentro do espiritismo, movimento espírita, ou indivíduos, né, como eu disse lá no início, que vêm com essas ideias muito heterodoxas e acabam promovendo esses cismas dentro do movimento espírita. Prossegue André Luiz. No entanto, examinemos sem parcialidade a expressão contraditória de semelhante atitude, analisando-a na lógica da vida. Então, ele já disse que é uma expressão contraditória, que são ações contraditórias, pensamentos contraditórios. Né? Quer dizer, são incoerentes. É o que a gente sempre propugna aqui no Polêmica Espírita, pela coerência doutrinária. Claro, respeitando as diferenças e opiniões em relação a determinadas questões que são até naturais, porque toda a ciência, né, Paulo, ela caminha assim também. Eu sei que eu mesmo fico, você também mesmo fica, chateado quando às vezes uma ideia que nós temos, algo que nós vemos como claro, não é aceito por alguns confrades. Mas, por incrível que pareça, né, é assim que a gente cresce. Na ciência também não tem uma unidade absoluta de vistas, tá? Eu não estou aqui querendo defender A ou B, mas é algo que a gente ainda pode entender com algum esforço como natural, tá? Eu encaro isso aqui como algo mais grave. Mas vamos lá, vamos ver o que o André Luiz diz. Criaturas de todas as plagas do universo são filhas do Criador e chegarão um dia à perfeição integral. Mas, no passo evolutivo em que nos achamos, não nos é lícito estar com todas, conquanto respeitemos a todas, de vez que inúmeras se encontram em experiências diametralmente opostas aos objetivos que nos propomos alcançar. Quer dizer, tem gente que quer estar com tudo,
Ah, eu vou na igreja católica, eu vou na igreja protestante, eu vou na Umbanda, eu vou no budismo. Não dá. Né? Para você manter uma certa coerência, uma linha de pensamento, não dá. Claro, visitar não é proibido. O problema é quando as pessoas querem misturar tudo e, a título de universalismo, né, querem trazer para o movimento espírita essas ideias e tornar o movimento espírita um verdadeiro saco de gatos. Não dá. É o que o André Luiz está querendo dizer aí. Claro que de uma maneira muito mais, né, polida do que nós. Prossegue dizendo: não existem caminhos que não sejam viáveis e todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. É o que o Espiritismo diz. Que, claro, que você ter o conhecimento da verdade é importante, mas tem gente que, mesmo seguindo algumas doutrinas errôneas, se elas se melhorarem moralmente, pronto, isso se resolve de outra maneira, elas vão progredir do mesmo jeito, né? Então, seria o mesmo que a gente dizer, por exemplo, que quem vive na China, que nem religião tem, ou na Índia, que não tem nem cristianismo, estariam perdidos. Não, o Espiritismo não ensina isso. Né? Todos vão ter a oportunidade, através mesmo até de suas doutrinas, de aprender algo e colocando em prática, fazendo bem é o que mais interessa. Então está dizendo, ó, não existe caminhos que não sejam viáveis e todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão perlustrar atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros e charcos no dédalo de aventuras marginais ao longo da estrada justa. Indiscriminadamente, os produtos expostos no mercado são úteis. Né, Paulo? Quando a gente vai no supermercado, tudo que está lá é útil. Né? Mas, sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe comer de tudo. Imagina, Paulo, a gente vai no supermercado, é isso que o André Luiz está dizendo, põe tudo que a gente encontra no carrinho. Né? E a questão do supermercado, as qualidades do produto são diferenciadas, né, cara? Então, exatamente. Não dá, né? Exatamente. Os produtos têm qualidade diferenciada. Sim. Exatamente. E é isso que ele diz lá, ó. Sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe comer de tudo, sem a mínima noção de higiene e sem qualquer consideração para com a própria saúde. Isso daria o quê? Uma digestão severíssima. Né? Sendo que, inclusive, a gente sabe que não se pode pegar tudo no supermercado ou numa feira. Você tem que ver se aquele produto está bom para ser ingerido. Às vezes ele tem uma praga ali, ou ele passou do ponto, ou ele está verde demais, ou ele está muito sujo, caiu no chão e colocaram ali de novo. Isso tudo a gente tem que analisar. Né? Então não é porque está ali que necessariamente tem que ser consumido. Então as religiões, as ideias, com as religiões, com as ideias, acontece a mesma coisa. E aí ele prossegue: águas de qualquer procedência liquidam a sede. Deu uma chuvinha aqui rápida onde eu moro. Quer dizer que eu estou com sede, eu vou descer ali no prédio, vou na poça d'água para tomar água? Não. É isso que ele está dizendo aí, ó. Águas de qualquer procedência liquida a sede. Se eu for aqui ali embaixo no prédio e beber da poça, a sede vai beber água da poça, a sede vai acabar. No entanto, com a desculpa de que todas são valiosas, não é aconselhável se beba qualquer uma, sem qualquer preocupação de limpeza, a menos que a pessoa esteja nas vascas da sofreguidão, ameaçada de morte pelo deserto. Quer dizer, claro, para alguém que está muito sedento, que está em vias de morrer de desidratação, é claro, né? Ele vai pegar qualquer coisa, mas não é o caso. Nós não precisamos ter esse desespero de consumir tudo e toda e qualquer coisa. Sabemos que a legislação humana obtida à custa de sofrimento estabelece a segregação dos irmãos delinquentes para o trabalho reeducativo. Olha lá, o que ele está defendendo aqui? Ele está defendendo
que a legislação humana está nos mostrando que existe a pena da prisão. Para quem? Para os irmãos delinquentes. Sustenta a polícia rodoviária para garantir a ordem da passagem correta. Quer dizer, então a humanidade, né, os povos, as sociedades, né, isso foi obtido à custa de sofrimento, quer dizer, não foi de imediato que a nossa legislação evoluiu a esse ponto. Antes as pessoas cometiam crimes e praticamente não tinha nenhuma punição. Ele está dizendo aí que foi algo que foi conquistado a duras penas, assim como também a polícia rodoviária, que garante a ordem das vias. Mantém fiscalização adequada para o devido asseio nos recursos destinados à alimentação pública, fiscalização nos supermercados, nas feiras, né? E cria agentes de filtragem para que as fontes não se façam veículos de endemias e outras calamidades que arrasariam populações indefesas. Então, ele está utilizando disso aí para fazer a comparação. Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias para que as suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma. E é o que a gente, infelizmente, não só eu, mas muitos acabam ouvindo. Nossa, mas você é um fanático, que você é rigoroso demais. Por que eu não posso acender uma vela? Por que eu não posso acender aqui o incenso? Por que eu não pode ter uma dancinha aqui no centro? Por que eu não posso, aqui no Maranhão, por exemplo, fazer um espetáculo do boi bumbá dentro do centro espírita? Ah, eu moro no Rio de Janeiro, eu gosto muito de samba. Vamos trazer o Neguinho da Beija-Flor para fazer uma palestra e cantar para a gente. Eu estou exagerando, pessoal, mas não está muito diferente disso em muitos lugares por aí. Eu mesmo já fui numa casa no Maranhão que teve apresentação de boi bumbá. Nada contra, eu até acho bonito. Mas a casa espírita não é lugar disso. Lugar. Sem chance. Outro dia teve um padre que expulsou lá, apareceu na televisão faz nem uma semana, um grupo de música que queria adentrar a igreja tocando a música deles. O padre foi lá, olha, me desculpa, aqui vocês não vão entrar. E estava certo. Então, com o espiritismo, tá ali, ó, a gente tem que fazer esse esforço, não é sair batendo nas pessoas, não é nada disso, né? Mas principalmente os dirigentes ter essa postura disso que ele está falando, assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias para que as suas atividades atinjam a meta de libertação espiritual da humanidade. E aí ele diz, porquanto agir de outro modo, quer dizer, diferente disso, seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo, como se também, a pretexto de fraternidade, fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias. Ah, eu sou uma pessoa fraterna, caridosa, não vou morar mais na minha casa, eu vou morar lá junto aos presidiários. Eu quero ser solidário a eles. Não dá, não é assim. A deixar o caminho certo para seguir pelo cipoal. A largar o prato saudável para ingerir a refeição deteriorada e desprezar a água potável por líquidos de salubridade suspeita. Então, isso consta do livro Práticas Estranhas, no livro Opinião Espírita, no capítulo Práticas Estranhas, psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1963. Então, é isso, Paulo. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu fiz alguns rabiscos aqui. Vamos ver se faltou algum ponto para a gente. Vou passar a palavra para você e a gente, então... Então, vamos voltar um pouquinho, né? Então,
O que a gente vê, por exemplo, no Deolindo Amorim? O que a gente viu nesses brilhantes comentários do Deolindo Amorim? Que ele fez uma descrição fiel do que acontece em núcleos espíritas ou pretensamente espíritas que adotam esse comportamento sincrético chamado de universalista. A gente pode aqui citar a adoção de práticas mediúnicas exóticas, como apometria, passes padronizados e etc. Utilização de terapias alternativas, muitas vezes inócuas, como a cromoterapia, radiestesia, cristalterapia, etc. Venda de objetos tidos como concentradores ou debeladores de energias, né? Sabe-se lá que energia é essa, né? Como cristais, incensos, defumadores, etc. Uso de uniformes e roupas especiais, como, por exemplo, jalecos brancos, né? Imitando os profissionais da saúde, e por aí vai. Então, apenas alguns exemplos assim mais visíveis, né, daquilo que a gente anda vendo por aí. Então, pessoal, o alerta está dado. Infelizmente, né, os interessados em tornar o movimento espírita esse celeiro de fantasias, muitos se aborrecem com essa postura, com esses comentários, mas é preciso que não nos deixemos enganar. Há muitos interesses envolvidos nisso, tanto materiais quanto espirituais, né? De um lado, nós temos os espíritos pseudo-sábios, autênticos, falsos profetas da erraticidade, verdadeiros charlatães da espiritualidade, que adoram se revestir de mensagens com palavras como amor, caridade, etc., apenas com o intuito de melhor enganarem acerca da sua evolução, das suas luzes, né? E esses espíritos ditam o que lhes vem à cabeça com o intuito justamente de promover a confusão. E do outro lado, nós temos os indivíduos encarnados que pouco se aprofundaram no estudo sério da doutrina espírita e, como dissemos anteriormente, foi dito por Allan Kardec, são desejosos por terem sobre si os holofotes, né? E o dinheiro que esse grande mercado, né, pseudo-espírita tem, entre aspas, proporcionado, né? Inclusive com essa literatura mediúnica de quinta categoria, né, cheias de erros doutrinários, paupérrima, né, que tem sido publicada por aí. Enquanto livros como o do Paulo Neto, né, Paulo, tem maior dificuldade aí para encontrar editor, enquanto que essa literatura aí, lixeiratura mediúnica, né, eles encontram assim, uma facilidade incrível. Por quê? Porque as pessoas consomem, né? Infelizmente. Então, a nossa mensagem final cabe principalmente aos dirigentes espíritas discernir que tolerar não significa o mesmo que transigir. Tolerar, pessoal, se deve tolerar a todos, se deve amar a todos, mas a título de amar, não nos é lícito conspurcar, contaminar aquilo que nos é mais caro, que é o Espiritismo e sua missão de libertação das consciências das faixas da ignorância, né? Essa ignorância é essa que é a causa primária de tudo aquilo que causa sofrimento e que impede todos nós, todas as almas, de voarem mais celeremente rumo à perfeição. Então, o Espiritismo nos traz a fé raciocinada e, infelizmente, muitos acabam se esquecendo deste princípio. Paulo, seus comentários e considerações finais. Arthur, eu só queria chamar a atenção por umas fontes que você citou aí. André Luiz. Sim. Então, você observa assim, que existe uma certa ojeriza às obras de André Luiz, e tudo que você mostrou aí de André Luiz são coisas assim, só não vê quem não quer, como diz o outro, são tudo pertinentes, cara. Sim. Tudo pertinente.
Então, a gente tem que parar no movimento com essas coisas de taxar o espírito ou o médio de A ou B ou C e refutar tudo dele. É aquela velha história que eu sempre falo, né? Não se deve julgar a água da bacia fora com a criança dentro, tá certo? Então, nós Exato. temos que separar o joio do trigo. Tem coisas que eu questiono em André Luiz, é claro que eu tenho. Mas muita coisa tem boa dele também. É ele, é mano e tal. Então, ficou no meu movimento essa ojeriza a esses dois espíritos, principalmente, né? E isso que eu acho que também é outra coisa que a gente devia acabar no movimento, sabe? Porque, de certa forma, acaba criando uma dissidência também, né? Entendeu? A turma que aceita, a turma que não aceita, e vai que vai. E aí a coisa complica, muito mesmo, né? Mas as suas observações foram pertinentes, interessantes, realmente é isso mesmo. A gente tem que trabalhar para ter esse critério de universalismo e ponto. O resto. E uma coisa que você estava falando, pá, quando a ideia é universal, ninguém quer impor essa ideia. É, Entendeu? Você foi é, falando pensando. Quando a não é, que quer impor. Entendeu? Porque, como se diz, a ideia, quando ela é universal, ela fala por si mesma, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ela fala por si mesma, não tem que ficar muito explicando. Agora, aquilo que é pessoal, não, você tem que impor. Esse é que é o ponto. Eu achei fantástico isso aí. Tá de concordo. parabéns pelo estudo de hoje. E um abração aí a Shirley, que chegou atrasada. Aí o Fernando, o Cláudio Decorarem. Percorari falou que chegou primeiro. Beleza, continue assim, cara. Vamos lá. É É isso isso aí. aí. Forte abraço a Maravilha. todos. Obrigado pela participação aí. Isso aí. Pessoal, então deixa aí o seu like, né? Divulguem, espalhem, né? Os programas do Polêmica Espírita. Nós precisamos disso, né? É importante que a nossa família aí cresça, né? A família Rai TV e mais especificamente aqui o Polêmica Espírita, né? Que nos, né? A Rai TV nos dá esse espaço aí muito importante, pessoal. Então é importante que a gente também faça a nossa parte, né? Divulgue não só o programa, mas também divulgando o programa estará direta e indiretamente também ajudando a Rai TV, né? Rede Amigo Espírita, que é aí capitaneada pelo nosso querido José Aparecido. Bem, então daqui a 2 semanas, possivelmente será o Paulo a nos trazer aí mais um dos seus estudos e nos vemos então daqui a 2 semanas em mais um Polêmica Espírita, pessoal. Tenham aí uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.